Bom dia, turma. Hoje é dia 3 de março, né? Quarta-feira, dia 3 de março de 2021. A gente vai dar continuidade nessa quarta-feira às nossas aulas de ciências. Então, vocês já vão pegando aí na casa de vocês o livro de ciências, tá bom? E vão abrir na página 17, tá certo? Então, todo mundo pega o livro de ciências e abre na página 17. Hoje a gente vai estudar sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Então, eu começo minha aula perguntando para vocês: vocês sabem qual é a diferença de animais vertebrados e animais invertebrados? Pronto, se não sabe, a gente vai falar agora. Então, os animais vertebrados são aqueles que possuem vértebras, aqueles que possuem ossos. A gente pode estar citando como exemplo de animal vertebrado o cachorro, o gato. Então são aqueles que têm a coluna vertebral. A gente chama de animais vertebrados. A onça pintada é um animal vertebrado, o leão é um animal vertebrado. Então todos aqueles animais que possuem ossos, que possuem a coluna vertebral, a gente vai chamar de animais vertebrados. Tia, e animais invertebrados? Animais invertebrados são aqueles que não possuem ossos. Por exemplo, a borboleta é um exemplo de animal invertebrado. Então, aquele que não possui aquela coluna vertebral. O grilo é um animal invertebrado. A barata é exemplo de um animal invertebrado, tá bom? E a gente vai estudar hoje um pouco sobre esses animais vertebrados e invertebrados, tá certo? Então, vamos acompanhar a leitura, tá bom? Do livro da página 17, certo? Observe os animais representados na imagem a seguir. Na primeira imagem, a gente tem uma onça pintada. E na segunda imagem, a gente tem uma borboleta monarca. Então, observem essas duas imagens. Observaram? Então, agora a gente vai fazer um pouco uma troca de ideias, tá bom? Sobre essas duas imagens. Agora, converse com o professor e os colegas sobre essas questões. Primeiro, esses animais apresentam alguma semelhança? Então, quais são, vocês observando essas duas imagens, a imagem da onça pintada e a imagem da borboleta monarca, vocês acham que esses animais eles têm alguma semelhança? Vamos observar. A gente vê, né, a presença de cores similares, né? Você vê que tá parecida as cores deles, né? Isso é uma semelhança que a gente pode estar citando. E também a presença de pernas, né? Você vê que a borboletinha tem pernas e a onça pintada também tem perna, né? E quais são as diferenças entre eles? Então, o que é que vocês acham que eles têm de diferente, né? A gente pode citar que eles são, a onça é um animal vertebrado, a borboleta é um animal invertebrado, essa é uma diferença, né? Que não possui ossos, essa é uma diferença, né? E qual deles apresenta a coluna vertebral? Então, qual desses apresenta a coluna vertebral? É a onça pintada ou é a borboleta monarca? Então, espero que vocês tenham respondido, né? A onça pintada, que tia acabou de explicar, não é verdade? Então, são muitas as diferenças entre a onça pintada e a borboleta. A presença de coluna vertebral na onça é uma delas. A coluna vertebral é uma estrutura que dá sustentação ao corpo de alguns animais. Ela é formada por um conjunto de ossos chamados de vértebras. Observem aí o esqueleto do camaleão. Está mostrando bem direitinho a coluna vertebral dele. Vocês estão vendo? Aí ainda na página 17. Os animais que apresentam coluna vertebral, como a onça pintada, são chamados de vertebrados. Já os animais que não apresentam coluna vertebral, como a borboleta, são chamados de invertebrados. Então, os que têm coluna vertebral, vertebrados. E o que não possui essa coluna, a gente chama de invertebrados. Deu para entender, galerinha? Vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais? Vamos lá? Vira para a página 18 para a gente conhecer um pouco mais desses animais. A gente vai começar na página 18 falando sobre os animais vertebrados. Observe os dois animais representados ao lado. Temos aí a imagem de um peixe, anjo de anel azul, e também temos a imagem do bicho preguiça. Apesar de pertencerem ao mesmo grupo, eles apresentam muitas diferenças, não é verdade?
Isso acontece porque esses dois animais eles pertencem a diferentes grupos de vertebrados. Os animais vertebrados são divididos em 5 grandes grupos. Quais são eles? Eles são divididos em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, além deles serem vertebrados, eles ainda são divididos nesses 5 grandes grupos. Preste atenção. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá certo? Cada grupo apresenta características e modo de vida próprios. Os peixes eles vivem em rios, em lagos, em mares e oceanos. Eles conseguem viver nesses ambientes porque apresentam brânquias, estruturas que possibilitam a respiração dentro da água. Observem aí na página 17 que está mostrando bem direitinho o detalhe dessas brânquias, que é o órgão que possibilita eles respirarem debaixo d'água. Os peixes, eles nadam utilizando as nadadeiras e a maioria deles apresentam o corpo coberto por escamas. Os peixes são ovíparos, mas há casos de peixes vivíparos e ovovíparos. Então, com relação à alimentação, pode ser herbívoro ou carnívoros. Então, a maioria dos peixes apresenta escamas que recobrem todo o corpo. Os ovos dos peixes, eles não apresentam casca. O tubarão, por exemplo, é um peixe carnívoro, né? Porque come carne, se alimenta de outros peixes. Os anfíbios são animais ovíparos. A maioria passa por metamorfose, nasce na água doce e vive nela enquanto girinos, uma fase larval. Quando adultos, passam a viver também no ambiente terrestre. Apresentam a pele úmida, lisa e fria e se locomovem geralmente saltando ou andando. Os girinos são herbívoros e os adultos são carnívoros. Então, a perereca é um exemplo de anfíbio. Apesar de parecer um lagarto, a salamandra é um anfíbio. E a cobra cega não tem pernas e passa pela fase, ela nem tem pernas e nem passa pela fase de girino. Répteis, a maioria dos répteis, eles vivem em ambientes terrestres, então eles vivem na terra, a maioria deles, tá bom? Esses animais geralmente rastejam para se locomoverem, pois apresentam pernas curtas ou não têm pernas. Os répteis apresentam pele seca e revestidas por escamas, placas duras ou carapaças. Em geral, são ovíparos e podem ser herbívoro ou carnívoro. Então, a serpente que vocês estão vendo aí na página 19, ela tem o corpo coberto por escamas. Os jacarés e os crocodilos, eles apresentam placas duras cobrindo todo o seu corpo. E os jabutis e as tartarugas têm o corpo coberto por uma carapaça, né? Essa carapaça bem dura. Já as aves geralmente elas vivem em ambientes terrestres. Elas apresentam asas e têm o corpo coberto por penas. A maioria delas voa para poder se locomover. As aves são ovíparas e podem ser herbívoras ou carnívoras, apresentando bicos adaptados para cada tipo de alimentação. Então, assim como a maioria das aves, a arara ela apresenta o corpo adaptado ao voo. O pinguim, ele apresenta asas, mas ele não voa, ele é um ótimo nadador. O tuiuiu come peixes e outros seres aquáticos. E por último, os mamíferos. Os mamíferos, eles vivem em ambientes terrestres ou em ambientes aquáticos, tá bom? Em geral, eles têm o corpo coberto por pelos. São vivíparos e mamam quando filhotes. Os mamíferos podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. O peixe-boi é um mamífero aquático. O ornitonicórnio é um dos únicos mamíferos ovíparos. E o morcego é o único mamífero que voa, certo? E a atividade de vocês está logo aí na página 20. Tio, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão confeccionar um livro dos animais vertebrados, só dos animais vertebrados. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar folhas brancas e vão estar dobrando essas folhas brancas de papel ofício. E vão estar dobrando e depois vão colar, fazer tipo um livrinho. E então vocês vão precisar dessas 3 folhas de papel,
vai precisar de uma tesoura e de cola. E vão procurar imagens de animais vertebrados na internet e vão imprimir e vão fazer esse livrinho dos animais vertebrados. Então, vocês vão começar dobrando as folhas ao meio, colocando uma dentro da outra, compondo as páginas do livro. E ou cola ou grampinha. Se tiver grampeado em casa, grampeia, se não, só cola. Vão pesquisar em revistas ou na internet, pode ser nas revistas também, tá bom? Quem não tiver acesso à internet, em casa, impressora para imprimir, pode estar procurando em revistas, tá certo? Então, vocês vão pesquisar em revistas ou na internet imagens de diferentes animais vertebrados. Vocês vão organizar as imagens dos animais de acordo com suas características. Presença de pelos, de penas, de bico, de escamas e entre outras. E vão colar as imagens e vão escrever uma breve descrição sobre cada animal. E a partir daí vocês finalizam o livro de vocês, tá bom? E depois que vocês finalizarem esse livrinho, bem simplesinho, vocês vão estar mandando para mim ver como é que ficou o livrinho de vocês, tá certo? Qualquer dúvida é só me chamar, que eu tô aqui para estar ajudando vocês. Então vai lá, pesquisa na internet, lembrando que é Livro dos Animais Vertebrados, tá certo? Então qualquer dúvida me chama, que eu tô aqui para ajudar. E lembra de quando fizer o livrinho, que terminar, que tiver todo bonitinho, pode usar canetinha, faz bem lindo. Pode desenhar na frente, tá bom? Mandar foto pra mim, tá certo? Que é pra mim avaliar, ver se vocês realmente fizeram um livrinho, tá certo? Qualquer dúvida me chama. Um beijo e tchau, tchau.